Na maternidade, eu queria parar tudo. Chamei Daniel e falei, Parar. acabou. Meu pai era um machista, assim, daquele do pódio, né? Falei, Ivete, como é que você vai preparar suas filhas para esse mundo machista? Eu digo, nas minhas eu não vou preparar, não. Vou preparar Marcelo para que não seja. Engraçado que você falou isso, eu nunca tinha pensado nisso. Já estava mais Ivete, do que muito na obrigado. hora, viu, seu Mion? Já estava mais do que na hora. Uma das maiores artistas do país precisa de introdução? Precisa! Em tempos de conteúdo raso e artistas que ninguém sabe ao certo por que são famosos, é bom lembrar que existe uma mulher que canta, compõe, é apresentadora, atriz, multi-instrumentista, faz tudo isso como raros e ainda tem o restinho da vida, né? Onde ela é esposa, mãe do Marcelinho, da Helena e da Marina. E hoje as minhas 3 perguntas são para ela, que tem mais de 25 anos de carreira, muitas histórias para contar e, obviamente, deixou meu trabalho hoje muito difícil. Afinal de contas, 3 perguntas é muito pouco para Ivete Sangalo. Que delícia! Já estava mais Ivete, do que muito na obrigado. hora, viu, seu Mion? Já estava mais do que na hora de Já estava, né? encontrarmos. Já, Fico muito já. feliz de você ter aberto um espaço aí na sua agenda maluca, levando o filho no dentista para cá e para lá, tendo que falar dentro do carro, que é do jeito que dá. Hoje em dia é assim. Mas eu tenho a sorte de ter parceiros assim como você e tanta gente que também vive as mesmas circunstâncias que nós e que sabem driblar isso. E quando tem amor, vontade, eu estou amarradona de estar aqui com você. A É gente vai se jogando e vai dentro do isso. carro mesmo, pegando o menino de dentista. E vamos falando até Manda porque ver. a primeira pergunta, a gente vai realmente nesse tema da família, Beth, mas não Tá, numa visão assim mais óbvia. Eu quero ir um pouco para trás, porque é o tá. seguinte: tem a artista, cheia de prêmios, de vendagem Sim. recorde de discos, que lota estádios, show no Madison Square Garden, tem jatinho para dar conta de tanto show, e porque é praticamente impossível entrar numa ponte aérea sem parar o aeroporto. E tem a mãe, que chegou depois da cantora de mega sucesso. Sim, sim. Você consegue traçar uma linha de mudança dessas Ivetes de antes e depois da maternidade? Olha, essa pergunta foi muito, muito massa que você ter feito assim, que é uma coisa que eu sempre fico analisando dentro da minha cabeça, assim, do meu coração. Na verdade, Mion, o momento de ser mãe veio depois de ser cantora. Mas eu acho que essas mulheres todas que existem em mim, elas estão muito latentes, assim, sempre. A minha maternidade eu exerci muitas vezes em detrimento de estar grávida ou de ser mãe de alguém de fato. Então, assim, a maternidade ela está inserida em tantas coisas no exercício da profissão. Os meus fãs, essa relação é uma relação mesmo maternal. O olhar tem que ser um olhar maternal, um olhar de carinho, dessa empatia que não há nada mais maternal do que a empatia. Então, eu exerci muito isso com a minha própria mãe. Quer dizer, quando eu era adolescente, eu perdi o meu pai e meu irmão, e minha mãe passou momentos muito difíceis dentro de casa, e eu era uma espécie de mãe para ela, né? de filha-mãe. Então, foi exercitando isso, passei para a minha carreira. Então, mas aí, quando eu tive os meus filhos, foi aí que eu conciliar essa balança, cantora, uma mulher famosa, em ser uma mãe com uma substância. Isso requer um equilíbrio, um distanciamento crítico e até onde eu sempre fui prioridade, porque uma pessoa que não tinha filhos, tem uma carreira, a gente naturalmente trata a nossa carreira, a nossa figura como centro de tudo, prioridade total. Inclusive, eu me olhando nos vídeos e nas minhas posturas empresariais, eu vejo o quanto eu era, foi essencial no crescimento da minha carreira, egocêntrica Uhum. e voltada para os meus interesses artísticos, e aquilo me daria muito conteúdo, e de fato deu, foi importantíssimo. E isso também foi importante para eu entender aonde eu, Ivete, mãe, me tiraria do centro, desse centro de protagonismo, e seria Uhum. protagonista em outro espectro, assim, sabe? Uhum. Então, eu coloquei os meus filhos no centro do círculo da minha vida, mas
Eu agora não estou no centro, eu estou em cima, eu estou olhando, eu sou o guarda-chuva que protege eles todos. E isso tem a ver muito com essa consciência, essa postura, sabe? Agora, você falou dessa postura maternal, que eu entendo perfeitamente, você sendo um ponto de referência para muita gente, como você falou para os seus fãs, até para sua mãe, mas a diferença que eu acredito é que a postura maternal de bebês que nasceram de dentro de você é que essa postura não tem descanso. Você passou a ser mãe Não, não 24 horas existe, não e existe descanso. Quando você é 24 horas. pai e mãe, não existe. É um É, contrato, eu digo que é um contrato muito maravilhoso. A primeira cláusula do contrato é assim: você terá o amor mais importante, puro e fortalecedor da sua vida. Você, a partir de hoje, você estará fortalecido para tudo. E a última, aí você cego assina, mas a última cláusula do contrato é assim: perderás a paz. Mas a gente cego pela primeira, a gente assina sem pensar. nunca E, mais e dormirás com os dois olhos fechados, é sempre com o não, olho aberto. eu vou te falar, se fosse só pelo hábito de dormir, não passa por esse. Dormir é algo que você adquire essa proeza. Eu falo sobre o sentimento, a relação visceral que você tem com o filho. O filho é uma extensão carnal e emocional sua. Então, você não consegue se desvencilhar dos pensamentos. Então, assim, eu vou lhe dizer, hoje eu vivo exclusivamente o meu pensamento para a minha família. E o meu trabalho é onde eu coloco num papel, sinalizando que eu preciso abrir uma brecha na minha vida para introduzir o meu trabalho e outro qualquer interesse. É uma verdade isso. Isso não é uma mentira, isso é uma grande verdade. Hoje é até teoricamente fácil da gente ver você ter essa postura, no sentido que você passa para a gente uma pessoa que já batalhou muito, está no momento mais Uhum. estabelecido da sua carreira. Mas deixa eu entrar um pouquinho ali na Não sua cabeça. necessariamente, não necessariamente. A gente não está nem. Eu não falo para você nem a tranquilidade. Eu estou falando no âmago da questão. Uhum. Nem que eu tenha que abrir 15 brechas para o meu trabalho por necessidade, Sim, é enfim, secundário. por inspiração, ainda assim, na questão, na verdadeira questão, isso é totalmente secundário. Eu não Perfeito. mentiria jamais sobre isso. Agora, não, mas então deixa eu voltar 11 anos atrás, quando Tá, esse menino aí estava chegando. 11 anos certo. atrás, não é possível que não passou alguma coisa na sua cabeça relacionado a receio da sua carreira, de como as pessoas Vou iam parar. ficar. Pensei, vou parar. Na maternidade, eu queria parar tudo. Chamei Daniel, falei, acabou. Parar Falei mesmo. para Daniel, eu tava amamentando ele. Ele nasceu de uma sexta para o sábado, de madrugadinha assim. Eu passei a noite agarrada nele. Aí eu me lembro que a enfermeira falava assim: você pode botar ele no berço? Eu falei: não, vou botar não. Mas você precisa dormir. Eu digo: eu durmo com ele. Você não vai me ajudar? Eu fico aqui com ele e você me ajuda. Dito, eu fiquei muito tempo, eu fiquei no quarto de hotel com o Dito vigiando, porque eu ficava com ele no colo. Ele, filha, durma, você fica com ele no colo, eu amarrei ele assim com um lençolzinho do hospital, e se ele debruçar, eu vou estar aqui para lhe ajudar. E eu nunca me esqueço disso. Mas eu me lembro de eu chamar a Daniel e falar assim: papai, eu quero acabar com tudo hoje. E ele falou assim: não me esqueça. Ele falou: mama, calma, você está aí encharcada de hormônios. Eu queria que você pensasse direito, respirasse fundo. Mas isso se deu assim com coisas muito loucas. Eu disse assim: meu Deus, a minha família chegando, eu digo, todo mundo vai querer pegar ele, socorro. Eu fiquei bem doida, eu fiquei bem doida. Mas aí, imediatamente, assim, ao primeiro sinal de carinho do meu público, na saída da maternidade, as pessoas vibrando assim com a minha felicidade, eu falei: não, não é nada disso. Eu realmente estou com uma sobrecarga de hormônios e essa experiência veio aquela explosão no peito. Me faltava ar para falar dele, sabe? Foi bom que eu tive assim, Daniel, um equilibrado, me fortaleceu imediatamente. Mas eu pensei e fico pensando, os meus ensinamentos com o Marcelo são diários assim, meu filho, é, o respeito que você quer para você, você tem que exercitar com outras pessoas. Então, você não pode mais nem menos do que ninguém, entende? Então, assim, porque naturalmente tem nichos e milhares de movimentos facilitadores para as Sim, pessoas que claro, têm alguma projeção e para os seus filhos, que eu acho muito natural. Mas claro. cabe a nós, Mignon, trazer uma vida é, natural e normal para os nossos filhos, porque nós vivemos essas vidas com uma série de privilégios, mas o nosso conceito sobre o que são as coisas, ele existe, a não ser que aquela pessoa dê aquela pirada e Não, começa a querer, ao invés de andar, voar. Isso não existe, a gente sabe. O perfeitamente. pau que dá em Chico, dá em Francisco e vamos Aham, nessa. aham. Agora, sabe de uma coisa? Quando eu segurei meu filho pela primeira vez, o Romeu, meu primeiro filho,
15 anos atrás, eu lembro que na hora que ele saiu, né, foi parto cesárea, ele saiu e tiraram, ele já colocaram direto no meu colo. Aí eu cortei o cordão e eu tinha preparado e pensado uma frase que era a primeira frase que eu queria que ele ouvisse quando ele Hum. estivesse aqui na Terra. E eu fiz Ah, isso que lindo. com todos os Você meus fez filhos. isso? Ah, Fiz que com todos os meus legal. filhos. Foi a primeira frase que eles ouviram no ouvido. Só que eu senti naquele momento uma sensação de pertencimento ao mundo, se é que você me entende, como se eu tivesse, Sim. se eu Existindo estivesse para... fazendo Agora parte sim o de Deus, propósito. do propósito. Agora eu entendi o propósito de estar vivo. Com Exato. certeza. Minha Você irmã sentiu falava isso? isso para mim. Minha irmã sempre, Cíntia está aqui comigo, ela falou, Beth, ela chama de Beth, Beth, ter filhos é sentir o real valor de estar aqui. Foi muito massa Você isso que ela consegue me disse. lembrar? Tenta lembrar daquele dia, daquele momento, a hora que você pegou no colo Lembro, ali. me lembro que eu ouvi ele chorando. Ah. Na hora que eu ouvi ele chorando, eu pensei comigo, eu digo, chegou, tá, já está aqui, está aqui. E me trouxeram ele para bem pertinho, ele segurou no meu nariz assim. E eu só falava, eu te amo, meu filho. E eu falando assim, eu te amo, meu filho, meu filho. Eu dizia, meu Deus, eu tenho um filho, meu filho, meu filho Marcelo, meu filho. Eu ficava repetindo o nome dele. E eu fiquei. Foi uma coisa assim, uma dose cavalar de você é foda. Que lindo isso, cara. Que Se lindo falar você as teve palavras, esse. né? Meu filho, e articular sabendo que Meu ele está filho ali. Marcelo, meu filho. Eu passava o dia inteiro chamando ele de meu filho, filho, meu filho. Tudo que eu fazia, eu inventava. Mas quando você era pequenininho, aquilo tinha um ineditismo, entendeu, filho? Era uma É, coisa inédita. A é. mamãe ser mãe, ter um filho, e aquela pessoinha ali do meu lado. Ai, foi incrível. E com E minhas filhas também, minha. Putz, foi. imagina. Aí eu falava assim, meu Deus, eu tenho 3 filhos, as minhas filhas, as minhas amiguinhas, o meu amigo, isso é muito massa, velho. Que demais. Aí, Mion, aí cai aquela fichona mesmo, tipo, se você tem isso dentro de você, eu sempre falo que, eu sempre, não sempre falo, porque parece que eu estou falando isso o tempo todo, mas dentro da minha vida, as minhas sensações são assim, as minhas escolhas foram muito acertadas a partir das coisas que eu queria de fato. Eu não fui convencida a ter filhos, a me casar, ou ser mãe, ou ser cantora. Todas as escolhas foram muito naturais. E assim, é o que eu sempre... As pessoas me perguntam que conselhos você daria a uma pessoa. Da gente fugir de padrões, assim, o que para mim é essa felicidade, tem pessoas que não vivem essas mesmas sensações, entende, meu? Sim, Então, assim, o que para nós é uma felicidade, para outros poderia ser uma condenação, não porque eles não sejam capazes de amar, mas porque aquilo não faz parte do sonho daquela pessoa. sim. Então, assim, eu senti essa coisa, essa dose cavalar de amor, de poder, porque aquilo faz parte dos meus ideais, da minha A sua vida. essência, sim. É. É porque Agora, muitas vezes a gente fala assim, isso vira um tom de obrigatoriedade em outras realidades. E não, concordo com você, isso é, sim. né? Nesse momento da maternidade, você já sendo muito estabelecida profissionalmente, você sentiu algum movimento contrário, algum tipo de pressão negativa sobre você parar? Não parar entre aspas, né? Mas realmente Sim, parar para dá o tempo. se dedicar à Não, olha, maternidade. Mion, eu acredito nas relações saudáveis, qualquer relação. Na relação de trabalho isso tem que ter saúde, na relação conjugal, amorosa, relação entre amigos, relação artista-fã, tem que ter algo saudável. Ainda que alguém levantasse a voz para me dizer como eu deveria conduzir a minha vida, imediatamente isso seria eliminado do meu convívio com pessoas que possam tentar determinar que comportamento eu teria sobre a minha vida. Isso é Sim. algo que me fortalece, inclusive. Eu sou dona da minha vida, dos meus sentimentos. E as relações são pautadas no saudável. Aquele papo que a gente estava tendo antes de começar a nossa entrevista. Eu não posso simplesmente determinar o que o outro sente e está pensando. Eu preciso ter alguma empatia e dizer, não, é o tempo dessa pessoa. E se eu gosto dessa pessoa, eu vou reavaliar tudo aquilo que eu estou sentindo a respeito dela Uhum. para colocar essa pressão. Então, assim, eu acho que se houve, eu não me lembro, tem uma opressão física. A mulher tem que estar fisicamente É. de tal maneira, a mulher Na tem que idade, trabalhar, porque a mulher tem que trabalhar logo em seguida para mostrar que ela está nativa. A mulher não pode perder aquele espaço. A mulher, o casamento.
Não, bicho, calma, calma. Se for para ser, Mion, vai ser. Eu conheço coisas e situações que são simplesmente que desintegram, todas completamente padronizadas dentro dessas pressões e que não funcionam. Então, os padrões e as pressões, elas funcionam só para o prazer de quem está fazendo. Eu É acho que. verdade. Agora, sim, tem um papel importantíssimo nisso tudo, que não é só a gente falar de quem faz pressão, é a gente tentar conversar com aqueles que cedem à pressão. Aham. Ceder à pressão é você se violar na máxima potência. Isso tem um custo, entendeu? É que muita gente não Um tem custo, muita outra opção, né? isso tem um custo altíssimo. É porque é o seguinte, é muito complexo esse papo, mas eu vou tentar me resumir. É assim, você precisa entender o que de fato lhe faz bem, lhe faz feliz. Uhum. Não necessariamente o que a gente está vivendo e que a gente busca é o que de fato nos faz feliz. Então, isso já é um rito, um ritual a seguir. Eu vou ser feliz se eu estiver rico, se eu puder viajar para tal lugar, se eu puder ter tal corpo, se eu puder ser reconhecido pelas pessoas, se eu puder ser aceito ali naquele grupo e tantas outras coisas. E você se viola todo o tempo para seguir a essas regras, achando que aquilo lhe trará alguma felicidade. E às vezes você abrir mão de tudo é o que você precisa para ser feliz. É abrir mão de todos esses medos e essa ansiedade por uma coisa que você nem sabe o que é. E o que é mais importante, mesmo que deu errado você fazendo o que você acredita e o que você quer, Deu porque mesmo que certo. deu É certo, porque exato. deu certo, Mesmo que entendeu? você se desse, não é garantia nenhuma que ia dar certo, ou dar certo Nenhuma, entre aspas, bicho. tá? Não, e às vezes você mesmo se boicota, às vezes você vai se boicotando, acreditando que você está no caminho certo. Mas aí Exato. tem uns sacodes da vida assim que dão uma organizada também. Tem a vida também que ensina, pô. A gente Ó, também. falando em sacodes da vida, a gente Hum, falou do seu universo que cresceu, que se expandiu com a chegada dos seus filhos, da sua família, que é um ganho uhum, sem precedentes na vida de um ser humano. Como a gente falou aqui, as emoções, a cabeça que abre, os sentimentos, né? Mas uhum. ninguém evolui só na felicidade, né? Chega uma época da vida Oh, que a gente oh, sabe que cresce e aprende mesmo é quando a gente está no chão, em dor, quando a vida atropela a eu gente, sei, como diria eu um sei. cara que a gente gosta, Sylvester Stallone. O sofrimento, ele faz crescer. Mole, É, mole, sofrimento não vai crescer, mole. exatamente isso. Faz crescer, além de também valorizar ainda mais os momentos felizes, né? E você, como todo mundo, obviamente teve seus momentos de perda. Eu sei que eles chegaram cedo. Qual Uhum. foi a primeira perda assim na sua vida que você considera um impacto e como ela impactou você nessa transformação que você, a mulher em transformação que você era na época? Não, eu vivi muitas perdas assim, que simbolizavam perdas, assim, tipo, eu entendia que aquela pessoa estava indo e não voltava mais. Foi a mãe de uma amiga minha, de Ana Paula e Andréa, e meu pai me fez escrever uma carta para essas minhas amigas, falando exatamente do meu sentimento como amiga, que eu não entendia o que elas estavam passando. Você Foi a tinha primeira quantos vez anos? que eu tinha 13 anos. E eu me Nossa, lembro de meu pai escrevendo a carta comigo e tal. E ele falando, filha, eu quero que você escreva essa carta, porque elas são muito suas amigas. E é um sentimento que você jamais conseguirá colocar na sua pele. E eu nem quero que você exercite isso. Porque é uma perda tão irreparável que você vai apenas apoiá-las. Eu me lembro que eu escrevi uma carta, meu pai me ajudando ali. E quando eu estava escrevendo a carta e meu pai dizia palavras, eu comecei a sentir um sabor daquela angústia que elas poderiam estar vivendo. sim. E mandei a carta e foi importante para elas. Aí, em seguida, eu perdi a minha avó, Alzira, mãe do meu pai. Eu vi meu pai muito consternado. Aquilo me fez sofrer muito mais por ele do que minha avó era uma mulher maravilhosa. Tínhamos muito contato, mas não era aquela frequente visita. Era muito esporádico, mas muito importante. Fiquei triste por ela, mas eu fiquei muito triste pelo sentimento, pela angústia dele, era visível dentro de casa. Claro. Mas aí perdi meu pai. Ah. Aí deu uma balançada assim, eu falei, Tinha ih, quantos anos, rapaz, velho? eu tinha 17 anos. Eu falei, putz, isso vai acontecer comigo agora, assim, né? Eu achava que mais velha eu teria mais maturidade e mais calma para encarar aquilo. Então, primeiro eu fiquei com medo, que, poxa, eu não tenho mais pai. Fiquei com medo, era o cara, o porto seguro da gente, era o cara que tudo que a gente perguntava tinha uma resposta para dar, e eu achava ele um cara extremamente íntegro e forte, o cara que tinha muito a nos acrescentar. E era aquele Porto Seguro. Na sequência, cinco
não completados 6 meses, eu perdi o meu irmão Marcos, que era o mais novo dos homens, e o terceiro, assim, eu sou a caçula, Cíntia e Marcos. Aí a casa caiu valendo, assim, para mim. Caramba, isso Porque, não, vira do isso foi, avesso à alma, né? isso foi assim, tipo, a gente sempre foi uma família que os irmãos eram amigos dos irmãos. A gente nunca tivemos muitos amigos na vida da gente, mas assim, meu pai, nós éramos um clã, literalmente assim. Nós não fazíamos nada sozinhos, sempre acompanhado dos irmãos. As nossas festas estávamos juntos, então não tinha nada melhor e mais saboroso do que estar com os irmãos. Sempre foi assim lá em casa. E quando Marcos morreu, ele foi atropelado, aquilo foi, inclusive, Marcos, eu posso lhe dizer aqui, sem vitimismo, absolutamente, eu detesto isso, mas isso me desestrutura, isso ecoa na minha estrutura emocional até hoje. Então, Eu assim, sei, eu eu te tenho entendo. os meus medos, eles são um pouco além do que deveria ser, os meus receios, o meu olhar para o mundo, tudo é muito potencializado, porque eu vivi uma realidade que aos meus olhos nunca iria acontecer. Então, essa desenvoltura com o destino, eu perdi logo na saída do jogo, entendeu? Com 17 anos, eu perdi meu pai e meu irmão, eu tinha 17 anos, tinha completado nem 18. Os dois foram no mesmo tempo, assim. 5 meses de diferença. E eu sofri muito, brother. Mas eu sofri tanto. E era uma loucura, porque, assim, o meu pai eu sofri sozinha, assim. Meu pai, meus. Só que com o Marcos, eu sofria por mim, eu sofria pelos meus irmãos que estavam passando a mesma coisa que eu, e eu Claro, sofria por minha mãe. Pronto. claro. Aí foi onde quebrou meu calcanhar, foi ver a minha mãe sofrendo. Ela teve sofrimento emocional que conseguiu ser físico, assim. Ela gemia, ela não dormia. E todos os dias da vida dela, até o dia que ela morreu, Marcos, minha mãe chorou. Todos os dias. E ela dizia para mim: vocês não são formas, vocês não são objetos, vocês são pessoas diferentes. Então, o que eu tinha dele, eu não vou ter em você, porque o que eu tenho com você, eu não vou ter em outra pessoa. Então, assim, minha mãe deixou muito claro que cada filho era um indivíduo, que a relação... Então, foi muito difícil. Aí você me fala assim, Vete, eu consigo ser madura em boa parte da minha relação com os meus filhos. A minha imaturidade, eu vou ao chão quando qualquer coisa coloca os meus filhos em qualquer risco. E a minha família e tudo. Aí eu fico criança. Então, assim, Daniel, por exemplo, a nossa relação se fortaleceu também muito por isso, porque ele é um cara que já tem uma outra vivência com as coisas dele, entendeu? Então, ele tem esse otimismo sobre o destino, essa desenvoltura, nem é otimismo eu tenho também, mas uma desenvoltura com as coisas, a abelha picou, a coça. Quando era pequena, a abelha me picava, inchava a minha boca, eu continuava brincando e não acontecia nada. Mas a abelha está voando aqui. Eu digo, tem uma abelha, eu não mato a abelha. Me recuso a matar a abelha. Vamos levar a abelhinha para a natureza. Vem, abelhinha. É uma tarde inteira tangindo a abelhinha para a natureza. E ele fala, deixa de ser doida, a abelha não vai morder as crianças. Eu estou falando assim de bobagens, né, para a gente Mas que descontrair. representam. Eu ouvindo você falar, eu não tenho como não ficar emocionado, porque eu e a minha família, nós passamos pela mesma coisa. Eu perdi meu irmão muito cedo e também foi numa situação muito trágica, de muita surpresa. Quando você Eu não fala da sabia sua... disso, meu. Eu não É, sabia disso. meu irmão, que chama Marcelo, inclusive. Quando você falou da sua mãe, eu identifico a minha mãe. Eu, sinceramente, não sei como ela conseguiu. Eu acho que eu não conseguiria. Minha mãe e meu pai é uma coisa que eu tenho certeza absoluta que eu não conseguiria. E quando eu converso com ela, ela fala: se você me perguntasse, eu ia falar que eu não conseguiria, mas o que me fez seguir adiante foi você. Fé, e a fé está em você. É, Você é o retrato da outro fé. Porque filho. a gente tende a colocar a fé como algo palpável, com simbolismos. Não, a fé é o que nos fortalece para continuar. A fé é o que nos dá respiro e esperança para viver de uma forma digna. Então, assim, você, para sua mãe e seu pai, é um grande motivo para eles se manterem vivos e fortalecidos. Essa é a fé. É a Essa é fé. a fé na vida, é a fé em Deus, é essa aí. A fé na vida, no que Entende? você constrói tudo. Agora, onde eu queria chegar ali, antes de você falar exatamente toda a história da fé, que faz todo sentido, é que eu, por ter passado essa situação, durante muito tempo da minha vida, eu quis ser o filho perfeito, para ser o filho perfeito para o meu pai e para minha mãe, e sentindo o peso de ter perdido um irmão, deles terem perdido um filho, e eu prover esse amor que estava faltando. E Essa isso, de certa sobrecarga, forma, né? mas isso, de certa forma, me catapultou no sentido de eu focar que eu ia ter uma vida
louvável, que eu ia atingir meus sonhos e que eu ia dar esse orgulho para os meus pais. E isso foi uma força que me impulsionou com muita confiança e com muita garra para começar no teatro, para começar a me destacar cedo pra caramba. Como é que foi? Ou seja, como eu estava falando, é a perda que traz aquele impacto que vira uma gasolina. Aconteceu isso com você? Não, sem dúvida nenhuma. Inclusive, me fortaleceu para cuidar de minha mãe. E muito dos meus desafios, todos que vieram a seguir, dos desafios que vieram na minha vida, foram todos pautados nesse fortalecimento do ambiente onde ela estava. Então, eu não queria que minha mãe se preocupasse com nada. Fui para campo. Sempre fui uma mulher do trabalho, de não arregar, como vocês falam aí, para nada. Então, meu pai falava, qualquer buraco é vereda. Eu estava para dentro, entendeu? Então, a vida inteira eu fui assim. E assim, por exemplo, eu nunca me relacionei com coisas que poderiam preocupar minha mãe. Situações de risco. Engraçado que você falou isso, eu nunca tinha pensado nisso. Então, assim, tudo que eu vivia, eu mentalizava. Eu digo, não, minha mãe não seria capaz de suportar esse desgosto, essa tristeza ou essa preocupação. Então, todo lugar que eu ia, eu comunicava para minha mãe. Chegava no lugar, ligava para minha mãe. Falava, minha mãe, eu não vou voltar tarde. Minha mãe, eu não vou fazer. Minha mãe, eu não vou sair com fulano, porque fulano, eu acho que fulano não é uma companhia lá muito bacana para mim. Contava tudo para ela. Minha mãe, aconteceu isso. Então, assim, eu tive uma relação com minha mãe muito madura. Assim. Nós adquirimos uma relação de mulheres, mais do que mãe e filha, de mulheres muito cedo. Então, os nossos papos sempre foram muito abertos. E, assim, eu tentava dar à minha mãe, e eu acho que eu consegui, a segurança de que estava tudo bem. E isso me fortaleceu, isso me fez a mãe que eu sou, porque, assim, eu sou uma mãe que eu olho os meus filhos como indivíduos. Eu tento ao máximo criar os meus filhos sem subestimar a existência deles serem apenas minha propriedade. Não são apenas minha propriedade. Eles são bolas de luz que vieram para cumprir as suas missões e os seus tempos. E é aí onde a minha fé entra, que é o que faz a vida dos meus filhos terem fluidez sem que os meus traumas interrompam momentos e circunstâncias que eles vão ter que viver. E que é a parte mais difícil, mas eu vou permitir que isso aconteça, entendeu? Sim. E é isso que me faz evoluir, Mion. É isso que me faz crescer, porque se eu não evoluir, eu vou sempre ficar naquele ponto que me estagnou emocionalmente, que me freou e que me congelou. E eu não posso ficar congelada, porque nós não vamos saborear o fato de estar vivos, né? Mas eu demorei alguns anos na análise para conseguir traçar esse perfil todo que eu resumi aqui rapidamente, que você identificou, porque, na verdade, quando você falou que você sente o impacto até hoje, a gente não tem como destacar a perda de um irmão numa idade cedo do que a gente é e o quanto isso influencia a pessoa que nós somos hoje em dia, no pai, na mãe, etc. A gente vai somando essas experiências e por mais duro que seja, a gente, com o passar do tempo, sabe que esses sofrimentos, eles têm um lado de crescimento muito forte, né? Sem dúvida nenhuma. Todo sofrimento, eu acho assim, todo sofrimento, se a gente fosse criar uma metáfora, aquela expressão, estamos no fundo do poço, ela é muito, muito adequada para o sofrimento, porque do fundo do poço só lhe resta subir. Sim. Né? Então, dali em diante, só serão vitórias da superação, vitórias da melhoria do que você pensa, do que você é. E outra coisa, Mignon, eu acho que tanto na tristeza e no sofrimento a gente melhora, como eu acho que a gente tem que potencializar a nossa lida com as possibilidades, os privilégios. É preciso enxergar o privilégio como privilégio e fazer aquilo valer a pena. Não simplesmente ser um privilégio e você jogar para lá. Eu acho que é preciso compreender o privilégio como privilégio e tirar do sofrimento o melhor que ele pode nos dar, que é o fortalecimento para sair dali, para sair daquele lugar. Para melhorar, exatamente. Para melhorar, sem dúvida. Para a próxima pergunta aqui, ó. Falar mais de responsabilidades de negócios agora, porque ser uma artista do seu tamanho é ser o norte de dezenas de pessoas diretamente e centenas indiretamente. E a gente sabe que você é muito envolvida no que você faz, né? Passou pelo momento de entender que no Brasil o artista não pode apenas criar e mergulhar na sua arte, mas tem que virar empresário também, tem que cuidar do outro lado, né? E o lado business da Ivete, ela não é muito visível para o grande público. Eu quero saber como é que foi para você, uma artista sensível, que aflorece... Tem que me tornar...
eu não vou falar, mas assim, ter que engessar, porque eu senti isso na minha vida, e acho que aqui no Brasil todos os artistas sentem, engessar para Ou então virar. mergulhar nesse universo, mergulhar, colocar sua arte mergulhada no universo. É assim, ó, eu acho que a nossa geração, né, essa geração nossa de artistas, entendeu que gerenciar suas carreiras, estar mais atento, a gente poderia ter mais controle para ter tranquilidade do nosso ócio criativo e, acima de tudo, dentro da nossa criatividade, paira o sentimento de empreendedorismo, mas uma apresentação musical. Quando eu penso nela, eu já penso nela do ponto de vista empreendedor, uma visão empreendedora. Qual é a visão empreendedora? Eu vou dar o meu melhor, mesmo que o meu melhor seja eu ficar em pé, parada, cantar uma canção inteira. Mas eu tenho que dar o meu melhor na ideia da luz, do que eu vou vestir, que canção eu vou cantar, como eu vou fazer isso? Quem assiste apenas capta a emoção daquilo e o resultado. O que nos fez entender que era melhor sermos também empresários, quando eu falo empresários, é pessoas que fomentam coisas para a sua própria carreira, ainda que tenhamos profissionais de altíssimo gabarito, que é o meu caso, pessoas que trabalham comigo e que vão para o mercado e que me trazem ideias que, somadas às minhas, ficam maravilhosos os resultados, mas tudo trabalhado dentro de uma filosofia que é minha. Foi uma coisa que eu aprendi, era importantíssimo isso para mim, porque eu estaria garantida dentro do meu próprio pensamento. A garantia seria eu, a garantia sou eu. Eu acho que nós entendemos que o empreendedorismo ele não necessariamente passa em ter 5.000 negócios, ser sócio de muitos negócios. Não. É aquilo que você sabe fazer, fazer com excelência. Isso passa por muitos movimentos que passam pela parte empresarial e como você pensa. E aí você cria o quê? Você cria a lida com isso, números, estratégias e tudo isso mais. Mas eu não posso deixar que nada disso interfira na minha integridade intelectual, que é aquilo que você falou, sobre o que é que as pessoas falaram, as pressões sobre depois que eu parei. Eu não dei ouvidos, porque eu não estou apta a dar ouvidos à pressão de coisas que não fazem parte da minha estrutura. Então, tá tranquilo para mim, sabe? Entendi. Sim, agora uma coisa, Ivete, indo um pouco mais atrás, voltando um pouco, nenhuma Tá. mulher que despontou ali nos anos 90, início dos anos 2000, passou incólume ao machismo estrutural que existe no nosso país. Ainda Sim. mais uma mulher como você, sendo tão forte, tão poderosa. Você teve Uhum. dificuldades nesse sentido? Você lembra de alguma coisa que você passou? Olha, eu já percebi isso dentro da minha casa, meu pai e minha mãe. Meu pai era um machista, assim, daquele do pódio, né? Ele se envolvia, ele, ele, ele tinha regras de convívio, né? Ele Ah, viajava, então a roupa dele tinha que ser passada de tal forma, colocada na mala disposta de tal maneira. Ele gostava de comer ao 12h15, o bife tinha que ser não sei de quê. E eu via aquele movimento, minha mãe totalmente sobrecarregada, e ele na postura de provedor machista, e que queria as coisas ao tempo dele, ela que se virava. E ele em nenhum momento enxergava o quão maior e mais magnânimo e mais difícil era o trabalho de administrar a empresa que chama-se família. Ela era a administradora da empresa. Então, assim, ele não tinha essa percepção porque ele estava tão envolvido no eu mesmo, eu sou o provedor, está estabelecido que o homem traz o dinheiro e que a mulher executa as tarefas da casa. Não há problema nisso, nenhum problema nisso, contanto que essas tarefas tenham igualmente o mesmo peso e medida. E nunca foi assim. Então, eu já vivi um machismo completamente estabelecido dentro da minha casa. O que me fez perceber isso foi a postura da minha mãe, que se sobrepunha àquela superioridade do meu pai, com a superioridade intelectual e emocional dela, que ela tratava aquilo como se ele fosse um cara infantil, ingênuo, e que ela era capaz de dizer a ele, tá bom, querido, vou fazer a mala do jeito que você gosta, sendo que na primeira parada que você parar, no primeiro hotel, ela não estará mais arrumada, você terá que dobrar a sua roupa. E o seu sofrimento será esse, que você dependerá de mim sempre para ter a sua mala como você gosta. Você não você é capaz de guarda fazer. essa imagem, né? Guardo. Tem te marcado muito. Porra, guardo. Eu conversava com ela, eu disse, minha mãe, você não pode admitir isso. Mas a minha filha, é seu pai foi criado assim. Ela me ensinou muito, ela nem sabe, talvez. Ela agora está me escutando, ela deve saber. Mas ela não tinha noção do quanto ela nos ensinava e nem noção do quanto ela era importante quebrando essa estrutura já, né? Ela não sabia. Mas eu acho que nós, mulheres, temos que ir também de forma muito incisiva e trabalhando essas rotinas que já são incutidas nos nossos filhos. Eu falei essa semana, me perguntavam muito assim, não me perguntaram nunca sobre Marcelo, mas quando as meninas nasceram, falaram, Beth, como é que você vai preparar suas filhas para esse mundo machista? Eu digo, nas minhas eu não vou preparar, não, vou preparar Marcelo para que não seja, porque elas não são, elas vão sofrer com machismo. Quem atua nesse universo? O mundo masculino e parte do mundo feminino que valida isso, entende? Sim. Então, assim, é uma coisa que
é dessa maneira que eu penso. Eu tenho uma personalidade, Mion, assim, você me conhece, a gente não é de se frequentar muito, mas a gente sabe muito um do outro e tal. Eu sou uma mulher que eu tenho uma personalidade, assim, muito power, né? Então, assim, Sim. eu sou uma mulher intimidadora desde os meus 10 anos. Eu sou uma menina que Sempre foi intimida. assim, Beth? Mas não é um propósito, é uma personalidade. Por isso que eu não digo isso. Aham. Não, eu vim com esse chip maravilhoso que veio aí, essa Porque, mulher. sem querer te interromper, mas ouvindo você falar que você falava isso para sua mãe, deveria ser uma mulher Falava. encantadora, impressionante. Poxa, você, que nem você falou agora, desde os 10 anos eu sou assim, veio um Eu chip sempre mesmo, fui né? assim. Olha, eu me lembro que eu brincando com os meus colegas lá em Juazeiro, a gente sempre brincou em construção, né? Construção, as Aham, casas se construindo, o cara não tinha dinheiro para acabar, ficar aquelas paredes de cimento, e a gente aham, brincava ali, fazia piquenique, liberdade, né? E eu tinha vários amigos homens, eu sou de uma família de 4 homens, né? Meu pai e mais 3 irmãos. aham. E, pô, eu vi os caras nu o tempo inteiro. Isso Ah, não era um big deal em casa, aham. tipo assim, esse é o corpo dele, o seu corpo é 3 assim. irmãos mais velho? Poxa vida, não é? Porra, não, e era de toda a ordem. Eu tive todos os ângulos possíveis daquelas genitálias todas. Mas eu me lembro que eu brincando com os meus amigos, a gente entrava nas piscinas em construção, assim, aquele buraco de terra vermelha. E um dia eu falei assim, eu caí nesse buraco e precisava da ajuda dos meninos para subir. Eles disseram, não vamos subir não, vamos subir não. Eu digo, pô, velho, me ajude aqui a subir, rapaz, me ajude a subir. E um dos amigos meus falou assim, vou subir não, eu vou baixar meu short, eu vou baixar meu short. Eu digo, poxa, eu me lembro de dizendo assim, grandes merda, meu irmão, você baixar seu short, vai ficar feito um otário baixando esse short. Eu vou ver um exemplar bem menos significativo do que já vi em casa. Então eu derrubava, jogava Já por deu água papo. assim, qualquer. Então eu sempre fui uma menina muito altiva, muito dona de mim, muito, muito, sempre fui. E E sabe o que sempre chama fui uma a mulher. atenção? Quando Hum, eu lembro você começando aí, aparecer nos programas de televisão. Você sempre tinha uma tirada. Perfeita, seja quem for, seja qual for a situação, é nunca uma se defesa, né? mudou. Sempre Mas foi então, uma mas é uma defesa. defesa contra o quê? Contra o machismo estrutural? Contra o Não, quê? contra tudo que eu sabia que existia. Eu vou te falar uma coisa, bicho. Sempre existiu. Sempre existiu a força física. Você quer coisa mais machista do que a força física se sobrepondo à fragilidade física da mulher? Isso, fragilidade dessa coisa do hormônio. O homem tem a testosterona, tem muito mais massa muscular que a mulher, ele vai ter mais força física. E quando ele aplica isso como se fosse um grande potencial dele, é de uma covardia e de um ensimesmamento ridículo. Então eu já sabia que tinha isso, eu já sabia que tinha um approach a chegar. Muitas pessoas tentaram chegar em mim com propostas indecorosas e eu dizer, que palhaçada é essa, rapaz? Que louco. Está se expondo dessa maneira diante de uma mulher como eu? Você vai se expor dessa maneira? Que vergonha de você. Então, assim, eu desestruturei sempre essas situações. Mas sempre existiram. Sempre. Sempre, sempre existiram. Inúmeras vezes. Mas, assim, o que talvez eu não tenha assim, memórias disso é porque isso estava tão bem resolvido comigo. Mas eu Sim, sei que tem milhões de mulheres que elas são intimidadas a sim. qualquer movimento, porque existe o medo mesmo, Mas ouvir a né? sua história, eu tenho certeza que fortalece. Fortalece todas as mulheres. Ah, Você sim, fala isso sim. com certeza absoluta. Meu pai É, me dizia assim, meu pai sempre me dizia, minha filha, para um homem que ele fala é ser o indivíduo, né, que sempre foi tratado como homem. O homem apareceu na face da terra, o aham, indivíduo, né? aham. Para um homem, outro homem. Sem dúvida. Você é maluco? Eu sou maluco e meio, irmão. É papo de maluco? Você é maluco? Pera aí que eu vou É, pegar você e jogar mais meio aqui. Vamos ver quem ganha a aposta. e A eu vida acho tem que que isso ser tem, assim. tem tudo a ver também com o que a gente estava falando da sua postura empresarial e tal. Mas, assim, fato é que depois que a Ivete, essa é a próxima pergunta, tá? Depois que a Ivete cuidou da parte. Eram três, né? Estamos aqui no Né, bate-papo. Por mim, são a gente três só que termina viram, amanhã. viram as trilhas desenrolando, mas se você é tão Eu incrível, amo. você é tão Oh, sensacional que lindo. não tem como não ir puxando uma coisa a outra. E ouvir sua Oh, história é uma coisa querido. que Você que é. alimenta a nossa alma, alimenta demais, é É muito importante. gostoso, o papo tá gostoso. Agora é pergunta oficial, mas eu pegando já a sua Não, pode fazer quantas você quiser. Ah, depois que a Ivete empresária cuidou do business e tal, hum, quem vai para o palco é uma outra Ivete que a gente vê que é emoção em pessoa. sempre, E aí, sempre. em todos os seus shows, pelo menos nos grandes shows, né, as gravações, os shows que ficam marcados aqui no nosso cerebelo, sempre tem um momento
que você olha para a multidão cantando junto e você chora. É Nesses porque é momentos, inacreditável, né, bicho? então, nesses momentos, se a gente pudesse fazer um raio-x dos pensamentos que estão na sua cabeça, naquele instante, o que a gente estaria vendo? O que está acontecendo na sua cabeça nesse momento? Honestamente, primeiro assim, eu acho incrível. Eu acho incrível. Eu fazer aquilo assim, assim, eu falo de música, quando eu estou gravando, quando eu estou ouvindo, me arrepio, eu tenho meu corpo, ele envia sensações e substâncias assim. É um vício mesmo, sabe? É uma coisa doida. É que nem o cara que faz o motocross, o cara que, sabe aqueles Sim. caras que pulam de morceguinho, né? Você não Sim. entende aquele cara pulando com aquele morcego, um risco desgraçado. Mas o que o corpo revela para ele é tão melhor do que o medo que ele vai. Então, eu acho isso sensacional. Eu poder fazer uma coisa que é tão genuíno e tão honesto das minhas emoções, é fazer aquilo. E aí, quando eu estou cantando e vejo aqueles olhos olhando para mim, aquelas pessoas todas ali juntas, envolvidas no mesmo movimento, numa mesma ideia, aí eu começo a pensar o quê? Tomou banho, comprou o ingresso, pegou o carro, passou na casa do amigo, pegou, foi Pelo amor. ouvindo a música, foi dizendo o que será que ela vai cantar essa? O que será que ela, qual a roupa que ela vai vestir? Meu Deus, vamos chegar cedo para a gente ficar no melhor lugar? Você sabe que movimentação é essa, velho? Isso é uma movimentação de um vetor totalmente positivo. Não existe vetores negativos nesse pensamento, nem deles, nem no meu. Então, eu chego a ficar arrepiada falando aqui. Aí chega uma hora que, assim, do show que dá aquele estalo, tipo, tá acontecendo, ai, é um gozo, é um orgasmo, entendeu? Fala, ai, aconteceu, ai, sabe? Sim. São esses momentos, assim, é como se vou fazer um paralelo, numa relação sexual, óbvio, tem o final dessa cartaz, que é um orgasmo, né? Mas durante toda a relação você tem mil sensações, até que Sim. chegue a essa. Eu acho que quando eu fecho os olhos, eu simbolizaria isso como o grande orgasmo de estar ali vivendo aquela coisa boa. E as outras milhões de sensações que são as preliminares, as conquistas e os amores e tudo aquele. E É passa muito tudo bom. em questão de 1 minuto, né? Passa tudo na cabeça. E é tão bonito isso que você Porra, falou, loucura. de pensar no que o povo se Ah, dedicou penso. para estar lá. Isso é Porra, tão bonito, cara. imagine, não é pirlim-pim-pim, não é, ninguém tá se teletransportando, tipo, tô fazendo nada, eu vou ali no show de vez. Não, vou me dedicar, vou fazer um movimento para ela e por mim. E eu É gosto muito dela. bonito. Ninguém vai ver uma pessoa que você não gosta. Seria É, muito é. louco isso. Isso eu posso falar, Muito, isso vai além muito da música até. esquizofrênico. É, É, é. é. E tem pessoas que vão lá para ver um pouco mais da música. Eu sou uma pessoa muito. Adoro uma conversa mole, né? É um talk show, é um talk musical, é tudo junto. Mas é porque eu me sinto tão confortável que o que está proposto está ali um script, mas eu geralmente fujo dos scripts porque seguir script na emoção é a coisa mais equivocada que existe. Por isso que eu lhe falei, eu digo, Mignon, eu quero ver o programa, mas eu não quero assistir todos os programas, porque eu não quero preparar o papo que eu tenho para ter com você, que muitas coisas boas podem acontecer durante o papo, Mas entende? eu vou te falar uma coisa, Ivete. Acho que essa é uma das suas características mais destacáveis e impressionantes. Cara, que nem aqui agora, a gente está, sei lá, no meio de uma tarde aqui e você tem essa verdade, você tem essa espontaneidade que é sua. Imagino que você lá com 10 anos de idade já tinha isso também. Você é uma daquelas pessoas que Deus olhou e falou, é Eu tenho você. medo, eu tenho medo de preparar coisas e ser vítima de mim mesma, entendeu? Da minha fala. Eu não quero, Mignon, nunca, assim, todos os resgates de falas minhas, que porventura eu tenha visto, que eu também não gosto muito de ver, mas quando eu vejo, eu falo, oh, coisa boa, coerência. Coerência, eu acho que é o legado que eu vou deixar para os meus filhos. Coerência, postura, eu acho que isso é o grande barato. Então, Demais. para que eu Demais. tenha coerência nessas posturas, eu preciso ser real, velho. Eu preciso pensar e sentir de fato. E Porque se você eu for pensar, não posso pensar sobre isso, que aí eu vou pisar na bola em algum momento. em você a gente sente, e agora já aqui é a terceira e última pergunta, tá? Em você a gente Mas tem que pode avisar. perguntar, Eu tenho que avisar porque são tranquilo. tantas, né? Que aí eu aviso. Agora eu a gente sente essa verdade em você assim e é uma proximidade natural, que é como se fosse uma, juro. E isso eu falo desde antes, porque você começou a carreira antes de mim, e eu Uhum, assistia você enquanto ia aos shows da banda Eva. Então, assim, era uma coisa sim. que eu já tenho registro seu muito antes de você ter meu.
Ah, aliás, abro um parênteses incrível aqui, que eu não sei se você vai lembrar, mas é uma das coisas que mais me marcou. No ano 2000, eu estava fazendo um programa chamado Piores Clipes do Mundo, que foi um sucesso Claro. fora da Acho que você realidade. fez Beleza Rara. Acho que você fez Beleza Rara. Que foi o que me catapultou totalmente. O cara vai pegar a pérola, essa pérola é colada. Não tem como hoje você fazer. Agora, eu não sei, por um momento, já faz tanto tempo, isso já é 2020, eu já chegou um momento que eu não sei mais se eu fantasiei isso, mas eu tenho quase certeza que aconteceu. Um dia eu estava indo para a MTV no meu carro, tocou meu telefone, eu atendi completamente, despretensiosamente, e aí era você. Aí você falou assim, pô, eu acho muito massa o que você faz, é muito legal. E eu quero muito que você faça um clipe meu, quero que você tire sarro de um clipe meu. E aí eu falei, não, você falou assim, oi, é a Ivete. Aí eu, tá, legal. Tipo, 8 meses atrás estava indo no show. Eu lembro disso. 8 meses atrás eu ia no show e tal. Aí, é a Ivete. Tá bom, legal. Aí você me elogiou pra caramba e falou, quero muito que você tire sarro e você analise um clipe meu. Ivete, você... Era, né? Eu não fantasiei isso, né? Não fantasiou de jeito nenhum. Liguei para você, porque eu perguntei ao pessoal do aniversário, eu digo, alguém tem o número desse menino aí que tá fazendo isso? Tem, eu digo, peraí, e eu adoro, eu acho tão bom isso, assim. A minha carreira, o começo da minha carreira foi todo validado por pessoas que eu acreditava e que simbolizavam, assim, coisas muito importantes. Já de cara, Maria Bethânia falou sobre mim. Durval Leles me ajudou muito no início da minha carreira. Carlos Peter, que é um artista baiano, me ajudou muito, me emprestava o violão, quer dizer, credibilizando aquilo ali. E eu falei, poxa, se eu tenho alguma presença nesse universo, eu quero fazer valer essa presença, dizendo às pessoas o que eu acho que está acontecendo de bom, sabe? E eu achei que você era um cara... Tanto que, porra, graças a Deus, você só fez validar a cada ano as minhas impressões. E você é um comunicador, você é um cara realizador, você é inquieto, inteligente, divertido, tira sarro de você mesmo. Isso é muito, muito a minha cara, assim. E me lembro de ligar para você, se você não Eu te fantasia ou vou não. falar uma coisa, eu lembro disso até hoje. Sabe por quê? Porque você foi a primeira. Você foi, era um momento diferente do que a gente vive hoje. O que eu fazia ali na MTV era contra tudo que a MTV plantava de os artistas têm que ser valorizados e vangloriados e eles andam em tapete vermelho. E ia aparecer eu lá e falei, não, vamos zoar esse bagulho todo aqui, vamos tirar sal, porque é muito engraçado o que eles falam. Num chroma key desgraçado. E você foi a primeira, cara. Ou seja, eu paguei um pau tão grande para você. Eu falei, essa mulher tem muita visão. E só para arrematar, você foi a primeira. Só teve mais uma. Foram 2 pessoas que me ligaram nesse começo. Sim. Porque depois todo mundo queria, né? Depois que explodiu, todo mundo ligou. Mas nesse momento que ainda era meio duvidoso, assim, pô, o que esse cara tá fazendo? Tá tirando os olhos de todo mundo. Foi você e mais uma. Rita Lee. Só. Maravilhosa. Minha amiguinha, né? Rita é super minha amiguinha. E aí, mas aí são duas mulheres completamente desencanadas, né, bicho? Então, vamos chegar a sintonia com o desencanado. É isso. Eu acho que foi a sintonia do desencanado. Da pergunta, a gente olha para você e quer ser brother. Esse que é o lance. A gente quer conversar. E você sempre falou nesse sentido, nunca se glamorizou, nunca se colocou numa redoma, sempre foi aberta a entrevista, contato com o fã, dar risada, sua live, a primeira você fez com um pijamão de bolinha. E na verdade, isso é uma mudança muito nítida na forma de se comportar e de se posicionar. Sim. Quando comparado a essas figuras de grande quando eu comecei, isso foi uma condenação, assim. Eu praticamente quase queriam contratar uma pessoa, estou falando sério, de etiqueta, de como se portar. Primeiro queriam que eu dançasse como Daniela, que eu cantasse como Daniela. Eu falava, gente, deixa eu falar uma coisa a vocês. Daniela Mercury é uma artista que ninguém vai conseguir fazer igual a ela. Isso é uma sacanagem comigo, porra. Como é que eu vou fazer igual essa mulher? Igual essa mulher ninguém vai fazer. Eu não sei dançar como ela sabe dançar. Eu não sei fazer isso que ela faz. Mas deixa eu fazer o que eu sei fazer, que vai ser bom para todo mundo. E do jeito que eu souber fazer, ninguém vai fazer como eu, porque será eu que estará fazendo. Então, assim, era a aula de etiqueta, você não pode falar assim, está despojado demais. Eu disse, gente, então não vai ser. Deixa quieto, não vai ser, deixa como está. Eu não vou conseguir ter essa proeza e essa frieza. Você chegava a preferir não fazer, a desistir
do que ter que... Não, mas eu dizia, bicho, deixa eu fazer quando ela estiver lá, deixa merdar. Se for para merdar, vai merdar, bicho, porque eu não vou conseguir. Não tem como você manipular você mesmo de uma forma tão organizada e meticulosa tanto tempo, uma hora a casa ia cair. Então, bicho, eu falei, ó, vamos, mano, vai ser assim, diferente disso não vai ser. Igual a outra pessoa, eu não vou querer ser, certo? Porque essa excelência é daquela pessoa. Eu não vou poder ter a excelência de uma essência que não é minha, não. Isso vai dar errado. Mas você Então, tem consciência, né, do quão quebrar o consciência. parâmetro é isso, né? Consci... Por Ô, exemplo, Mignon, é uma uma cantora que necessidade era minha, por sua... exemplo. Eu Ah, também quero fala. ser brother sua, entende? Não é... Eu fiz sucesso, mas eu não deixei de ter as vontades que eu tenho, as coisas que eu gosto, como eu sou, o que eu tenho consciência de que eu sou uma mulher de sucesso. Olha como tenho. Eu sou uma mulher de muito sucesso, sei disso, alcancei coisas assim espetaculares, vou alcançar outras tantas, posso afirmar aqui. Mas tem coisas que eu gosto da minha personalidade, que conversando com Gisele, ela gosta de conversar. E as pessoas acham que por ela ser aquela Uber moda e tal, que ela tem que trocar 3 palavras com ela. Não, bicho, conversa comigo. Eu entro no elevador, eu digo, ô, gente, e aí, estão vindo da onde? Está indo para onde? Amigueira, eu sou amigueira, eu sou conversa mole. Então, assim, é uma loucura isso. A pessoa, existe um padrão também para as pessoas que fazem sucesso. Tipo, ali a pessoa tem que se comportar de uma forma que, senão, ela sai do padrão sucesso. Isso Mas também é significa outra que você cilada. quebrou esse padrão, né? Porque antes de você era a diva, era coisa. Eu imagino, não sei quem que você tinha como referência, mas se foram essas cantoras, divas, Mariah Carey, uma Whitney Houston, sei lá, é Você uma diva. Você Você passou a vê ser como as a meninas referência. todas, a própria Mariah Carey, hoje ela faz uma série de coisas que não estavam no imaginário popular, ela fala do dia a dia dela porque tem uma rede social. Na verdade, o que eu acho é que teve um modus vivendi, operandi em torno dessas pessoas, que para que elas fossem sucesso, elas tinham que ser divas. Então foi colocado de lado qualquer possibilidade delas poderem viver o que elas queriam viver de fato. Mas isso Elas não foi, podiam ter sucesso e querer chupar picolé na beira na calçada. isso foi Não, sugerido diva por não você. chupa picolé na calçada. E Eu tô aí eu ligado. falei, bicho, eu não tenho como ser assim. Aham. Foi Eu sugerido não para tenho você isso. como. Oxente demais. Tipo assim, depois quando o nego começou a entender que, porra, tá sendo divertido, tem umas pessoas gostando, e, pô, a primeira música já tocou, aí nego entendeu, não vamos mexer mais nisso aí, porque isso aí já tá encaminhado. E eu acho maravilhoso, assim, porque muitos artistas, colegas e pessoas que vieram depois, e até colegas meus que já estavam em voga e vivendo aquilo, sentiram que era possível não ter que viver aquela imagem, sabe? Aquela loucura. Né? E, de certa forma, isso é um cacoete do ser humano. Quanto a gente vive de imagem hoje, Mion? Aham. Não é à toa que as redes sociais fazem tanto sucesso, porque você pode mostrar o momento que você quer mostrar, você tem 1000 filtros, você tem 1000 maneiras de burlar a sua própria verdade. Então é só mudança de mecanismo, de artifícios Para e manipular a imagem. veículos. A gente está sempre arranjando um jeito de burlar o que nós de fato somos. Agora, é difícil manter sua verdade assim, né? Não é difícil? É muito difícil porque isso gera uma instabilidade, né, no seu entorno, nas pessoas. Porque é o seguinte, quando você é um artista, você é de muitos, né? É. Não é só você mais. Sua carreira você divide com muita gente. E é preciso também você ter cuidado. Aí entra aquela coisa maternal lá do nosso começo da nossa conversa. O sentimento maternal, sobretudo. É preciso pensar como as boas mães fazem, os bons pais fazem. Refletem sobre o que vamos fazer aqui. A gente sempre acha que os nossos pais têm solução para tudo. É porque existe essa reflexão. Então, como boa mãe que sou, faço as minhas reflexões. Mas jamais darei o exemplo aos filhos de que terei que ceder a pressões, porque pressões não combinam comigo. Olha, eu vou te falar, eu queria terminar com essa pergunta do legado que você pretende deixar para o Marcelo, para a Helena e para a Marina, mas acho que você já acabou entrando nessa história. Qual é? Só trabalhe um pouco mais assim, só aumenta um pouco esse pensamento de qual é o legado que Ivete Sangalo deixa para os seus filhos aqui. O legado é que assim, nós valemos muito, nós somos muito valiosos. Nós estamos aqui, indivíduos valiosos, nós valemos muito pelo que somos capazes de fazer e, acima de tudo, de sermos felizes das coisas que acreditamos. Só vale a pena assim. Então, reger a vida dentro dessa filosofia, ela será sempre vitoriosa, porque jamais alguém poderá dizer a você o que você deve ser, como você deve ser e o que você deve fazer para ser esse alguém que os outros querem que você seja. Então, eu acho que o grande barato é siga o seu coração. Você vale a pena. Você vale a pena. Assim como o outro também vale, mas você sempre será diferente do outro, mas igual em desejo.
igual em desejo de prosperar, de ser feliz, de poder colocar em prática aquilo que você acredita. Eu acho que é isso aí. Muito obrigado, minha amiga. Você é sensacional. Foi demais. Obrigada a você. Sucesso, Mion. Sucesso em tudo que você fizer. Adoro as coisas que você faz. Aproveito a extensão daquele telefonema e estamos na linha até hoje. Continuo lhe dizendo, você é um cara genial, sensacional, criativo, nos diverte muito, eu e Marcelo, e Daniel também adora você, a gente se diverte muito assistindo você, e o que você compartilha conosco são experiências assim grandiosas, de um cara muito expressivo e de uma influência muito positiva. Arrase. Beijo nas crianças, beijo na família inteira e outro enorme em você. Muito obrigado. Marcelinho, ó, fala pra ele que eu vou arrumar um TikTok, eu te mando pra ele gravar a parte dele e a gente... Tá me ouvindo? Fala aí. Tá me ouvindo? Tá. Marcelinho, eu vou arrumar um TikTok pra você fazer aí da tua casa uma parte, eu faço a outra aqui, eu dou pros meus moleques editarem e a gente vai fazer uma parada muito legal, fechado? Fechou. Massa? Perfeito. Obrigado. Fechado. Deus lhe abençoe, um beijo. Você não existe, você é única, você é incrível, mora no meu coração por admiração e eu guardo até hoje esse telefonema que você fez e que ele é tão importante, né? Porque é isso que você falou, você valorizar alguém no momento que a pessoa está começando, você não sabe a força que você me deu e eu guardo isso sempre no coração. E graças a Deus eu fiz. Graças a Deus eu não segui as regras. Graças a Deus eu segui meu coração. Olha que coisa boa. Graças a Deus não seguimos as regras. É isso. É exatamente isso. Beijo. Fica com Deus. Um beijo. Obrigada, beijo pra todos.